Quer entender como funciona a sociedade contemporânea? Curso do Colunas Tortas, A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora aprender em conjunto, ministrado por mim, oferecimento do Colunas Tortas. Bora pro vídeo? Escola de bairro é uma boa opção para o filho do pobre se esforçar para matricular o filho na escola particular de bairro, que vai custar uma nota, que vai ser difícil de pagar, vai trazer realmente uma vantagem? Eu queria trazer aqui para a gente refletir em conjunto um perfil que eu acho muito legal lá do TikTok chamado Alguém que Fala. Infelizmente eu não sei o nome dele, o nome do perfil é Alguém que Fala, e ele vai comentar um pouco sobre isso, a gente vai acompanhar toda a saga de explicar por que a escola de bairro não é talvez a melhor opção e quais são as nuances que existem numa escola de elite, uma escola particular de bairro, as nuances que existem até mesmo na vida, na vida prática ali da pessoa que veio da pobreza e entrou numa escola de bairro, se vai ser uma vantagem, se não vai ser. Vamos com ele então. Se você é pobre e está se matando para pagar uma escola particular para o seu filho estudar no ensino médio, você está fazendo uma grande burrada. Principalmente se essa escola particular for de bairro. O que acontece? Se o seu filho ele for estudar numa escola particular um ano que seja do ensino médio, ele não vai ter direito a cotas. Isso quer dizer que a entrada dele no ensino superior vai ser muito dificultada. Porque ele vai ter que competir com a elite, tá ligado? Ampla concorrência. Gente que estuda nas melhores escolas, com as melhores condições materiais. Isso não vai ser uma coisa que vai ser só quando ele for adolescente e for fazer o Enem. Não, é pro resto da vida. No meu caso, por exemplo, eu venho de uma família pobre. Minha família se matou para eu estudar em escola particular. Uma escola particular que nem era boa. A galera se endividou, pô. E eles tinham uma mentalidade de que eu ia virar marginal se eu fosse estudar numa escola pública, mano. Olha a ideia. Resultado, hoje, se eu quiser fazer a prova da USP, eu vou pagar R$ 250, independente se eu estiver desempregado, independente se eu estiver morando na rua. Aí vem alguém aqui nos comentários, nossa, estudou em escola particular e tá reclamando. Tem um monte de gente querendo estudar em escola particular e não pode, o pai e a mãe não pode. Eu tô passando essa visão porque essa ideia de que botar o filho numa escola particular, né, de bairro, que não é nem tão boa, se endividar para isso, não é uma boa escolha, assim, nem para os pais, né, que são pobres, que ganham pouco, estão se matando lá para botar o filho numa escola boa, nem para o filho, que vai, tipo, ter que se esforçar 10 vezes mais se ele quiser entrar numa graduação. Que ele tá falando é de uma visão de longo prazo pragmática, né? Tá deixando um pouco de lado aquela fama da escola particular, que é melhor do que a escola pública, na medida em que o sistema público, ele tem ali as suas dificuldades, todo mundo sabe, e além disso, a depender dos lugares, além de ter as suas dificuldades, tem uma fama de não ser escola, né? Tem uma fama de não ter, de não exercer o papel de escola. E aqui ele tá trazendo a visão de mais de longo prazo, estratégica, pensando na pessoa que vai fazer a escola, vai tentar se especializar, vai tentar entrar no mercado de trabalho, depois de entrar no mercado de trabalho, vai tentar pegar uma profissão ali, vai tentar se desenvolver e ter um conforto na vida. A gente tá lidando aqui com uma reflexão que vai ser o tempo todo muito mais pragmática e muito menos sonhadora. A conta não fecha para ninguém. Quem ganha com isso é o mercado privado de educação, único e exclusivamente. Então, assim, a pessoa que é pobre, estudar em escola particular no ensino médio, não é uma boa escolha. Então, sei lá, seu filho tem um sonho de fazer medicina, e aí você consegue pagar uma escola particular, você é pobre, mas você consegue se esforçar ali e botar ele numa escola de bairro. Ao invés de fazer isso, coloca ele numa escola pública e paga um cursinho pré-vestibular para ele. É bem mais barato, é um dinheiro muito mais bem investido e você não vai prejudicar ele pelo resto da vida, porque essa ideia de colocar numa escola particular não é uma boa ideia. A concorrência da medicina vai ser com gente que fez escola top, muito provavelmente. Muito provavelmente. Galera acha que cota é só para preto, para pardo, sei lá. Não, mano. Cota, no caso da universidade, é para gente que estudou os 3 anos no ensino médio. Então, por exemplo, eu sou preto, eu estudei 2 anos em escola pública e um ano em escola particular, e eu não tenho cota pro resto da vida. Cuida! E assim, aqui já deu o tom de como vai ser a conversa, né? Vamos pegar agora o próximo vídeo desse fio aqui de papo. O ensino médio ele só dura 3 anos, as cotas é para a vida toda. Isso quer dizer que dependendo de onde você estudar nesses 3 anos, vai definir o resto da sua trajetória em relação ao ingresso no ensino superior. Ou seja, a depender de onde você estudar, você perde a chance de ter talvez um acesso que não vai ser tão dificultado e que te possibilita, por sua vez,
nem que seja pequena, uma ascensão social, nem que seja microscópica. Então, se você estudou os 3 anos do ensino médio numa escola pública que não era tão boa, é muito mais possível você correr atrás disso fazendo cursinho depois, ou até mesmo durante, que é o mais recomendável, do que se você estiver numa escola particular e tiver que fazer ampla concorrência. Porque se você estiver estudando numa particular, que beleza, os professores não faltam, tem um mínimo de estrutura ali, são só 3 anos, mano. Depois acaba. Depois você vai ter que fazer cursinho igual a todo mundo. E vai ser muito mais difícil, porque você vai estar na ampla concorrência. Independente se vai ser depois que você sair do ensino médio ou 30 anos depois de você sair do ensino médio, você vai estar na ampla concorrência. Então, se você decidir fazer medicina quando você tiver com 35 anos, você vai estar lascado. Pô, você passou na faculdade de biologia, mas aí você fez 2 anos e descobriu que aquilo não era para você. Você vai fazer Enem de novo? Você tá lascado. E a diferença da nota de corte para cota e para quem não tem cota é muito brutal. Só não faz diferença se você teve um ensino muito bom a vida toda. Se você passa a sua vida toda estudando em colégio de bairro e vai competir com a galera de elite, a galera que estuda nesses colégios caríssimos, que você nunca vai conseguir pagar, que sua família nunca vai conseguir pagar, você tá lascado, você vai ter que se esforçar muito, vai penar muito. E não é só no hoje, é no sempre. Então, quando você tá lá no ensino médio e tal, você sai de uma pública e vai para uma particular, você vê a diferença, fica, nossa, muito melhor, os professores não faltam, a estrutura é melhor, dependendo da escola, é claro. Mas isso a longo prazo faz pouquíssima diferença. Você acha mesmo que quando você tiver com 28, 30 anos, 35 anos, você vai lembrar o que você estudou no ensino médio? Não vai, mano. Isso vai interferir muito pouco no seu aproveitamento. O que vai interferir mesmo é a nota de corte. O que está em jogo aqui não é só você entrar na faculdade, é a sua possibilidade de mudar de carreira, de mudar a sua vida, de mudar de estado, né? De repente você quer fazer o curso em outra cidade. E isso é para sempre, ou até que a política de cotas ou a legislação seja mudada. É um bagulho que a gente só tem noção depois que fica mais velho. Cuida! Entende? Entende qual que é? Ah, e aliás, só pra gente não ter interpretações erradas aqui, o desempenho da pessoa que entra por cotas e da pessoa que entra na ampla concorrência tende a ser, assim, a diferença insignificante, tá? Então isso não é uma questão. A questão, ela tá literalmente relacionada ao acesso. Ela tá literalmente relacionada a isso. A pessoa que vai bem em vestibular, em concurso, ela vai bem porque ela se treinou, foi treinada na escola, no cursinho, em qualquer, enfim, qualquer lugar, foi treinada a ser um bom respondente de vestibular. Entende o que eu quero dizer? Passar no vestibular não é sinônimo de inteligência, de pensamento crítico, de aprendizado fácil. Passar no vestibular é sinônimo de que certa técnica específica foi aprendida e consegue ser praticada na hora da prova. Ponto. É sobre isso, tá? O Igor diz, muitas vezes a diferença de ensino da escola particular de bairro para a escola pública não é grande e isso muda suas chances, de fato. O Thiago fala, aconteceu a mesma coisa comigo, meus pais se endividaram para eu estudar numa particular. Mas tem uma diferença, eu tinha parâmetros porque algumas mulheres da família já haviam passado em vestibular. Vamos ver o próximo aqui, porque essa discussão ela continua bastante. A verdade é que a escola particular, para muitos pais, é um símbolo de status. O sujeito ele não está muito preocupado com a qualidade do ensino e às vezes não está nem preocupado com o futuro dos filhos. Porque, convenhamos, a maioria das pessoas não tem nem critérios para poder avaliar a qualidade de ensino, né? Não é sobre isso. Ele só quer virar para o amigo, para a amiga de trabalho e falar: meu filho estuda em uma escola particular. Eu pago uma escola particular para os meus filhos. Meu maior investimento é a educação dos meus filhos. Mas aí, se a educação dessa escola particular é boa ou não, foda-se. Quantas pessoas dessa escola particular entram em universidade federal? Foda-se. Porque, na verdade, os Só vou deixar de novo aqui registrado que o papo que ele tá trazendo é bem mais pragmático, sabe? Então é por isso que uma das métricas que ele acabou de dizer foi quantas pessoas passaram no vestibular. Esse é o papo que a gente tá tendo, mais pragmático relacionado à construção de um capital cultural mínimo para que você consiga depois construir uma carreira. filhos estudarem em escolas particulares diz muito mais sobre o narcisismo dos pais do que sobre um suposto desejo de uma educação melhor. Porque na maioria das vezes esses pais eles não entendem nada de educação. Porque se eles entendessem, eles colocariam os filhos em escola pública e pagariam um cursinho para eles. Porque essa escolha vai afetar a vida inteira desse sujeito. Quando ele for um adulto, caso ele queira mudar de curso, ele vai ter um trabalho desgraçado para entrar num curso assim que de repente não vai nem dar tanto dinheiro para ele. Por quê?
porque ele estudou numa escola ruim e vai estar na ampla concorrência pelo resto da vida. Mas é isso, se ele colocar o filho em escola pública, ele não vai poder virar para um amigo de trabalho lá e se gabar. Olha, meu filho está estudando numa escola particular. Eu Olha como eu sou um bom pai, olha como eu sou uma boa mãe. entendo, é um sentimento muito comum entre pessoas que tiveram uma leve ascensão social. E é muito justo também, né? É muito justo essa sensação, é muito justo essa busca, esse desejo. Esse desejo é muito justo. Não tem nada de errado nisso. O lance é que esbarra em certas coisas que, se a gente para pra refletir um pouquinho mais, talvez aquilo que justifica o desejo não entrega uma vantagem prática pro moleque, pra mina que tá ali na escola. Elas querem se distinguir da pobreza com esses traços de distinção, né? A escola particular é um desses. Mas é isso tem muito mais a dizer sobre eles do que sobre a educação dos filhos. Escola particular não é sinônimo de ensino bom. Você é capaz de avaliar o ensino da escola onde seu filho está matriculado? É o papo que a gente tava tendo. O comentário que fizeram foi: estudem. Se puder fazer em particular, estudo é o melhor investimento. Você já parou para olhar qual a porcentagem de alunos são aprovados em instituições federais nessa escola? Porque muitas vezes a gente vai olhar a média da nota em provas como o Enem dessa escola particular, que você está pagando seu dinheiro suado, a mensalidade, vai ser igual ou menor do que a escola pública que tem aí no seu bairro, com a diferença de que o seu filho ele não vai ter direito à cota. Então, tá estudando numa escola particular, estou investindo, mas não é bem assim não, tá? Às vezes você botar ele numa particular vai estar mais prejudicando do que ajudando. Quem está falando isso aqui é alguém que trabalha com educação. Se você não tem dinheiro para bancar os estudos do seu filho ao longo de toda a infância, numa escola de elite, nessas escolas caríssimas, tenta colocar ele na de bairro só até o 9º ano, no máximo. Ensino médio é pública. E no ensino médio você usaria essa grana da mensalidade para investir em um cursinho preparatório, um pré-vestibular. Assim ele não vai ficar sofrendo vários anos para passar numa federal, para um curso que nem é tudo isso, porque a nota da ampla concorrência é sempre muito mais alta do que a nota das cotas. Não tem para quê, sabe? Só para dizer que seu filho estuda numa escola particular, aí no final das contas você vai ter que gastar muito mais grana nos anos seguintes para ele ficar fazendo pré-vestibular, ele vai ter que ficar sofrendo, sei lá, 1, 2 anos, tendo que estudar, pensando no Enem, passar o ano todo pensando numa prova, destruir a saúde mental do seu filho só para você dizer que ele estudou em escola particular, sabe? Então, muito cuidado, assim, porque investir por investir não diz muita coisa não, tá? Cuida! É um ponto. É literalmente um ponto esse. É claro, assim, existem muitos contextos também. No chat alguém falou sobre escolas que têm já um histórico e um clima de violência, tal. Enfim, existem vários contextos sobre isso. Mas tendo um ponto de vista pragmático relacionado à construção de uma carreira dentro de uma sociedade capitalista que vai muitas vezes te exigir um diploma para você conseguir ter um cargo decente e ganhar um salário digno, vamos junto na reflexão que o Alguém que Fala tá trazendo pra gente. Essa aqui é a média da escola particular de bairro que eu estudei durante o ensino médio. Aí um pai e uma mãe pode dizer: não, a escola particular é melhor que a pública, porque na particular tem aula, a estrutura é melhor, os professores não faltam. E isso eu estou falando do ensino médio, tá? Se você pode pagar um colégio particular para o seu filho no ensino fundamental, é um bom investimento mesmo. Mas assim, no ensino médio não faz sentido você pagar uma escola particular que tem uma média dessas, ou que tem uma média abaixo de 700. Porque uma escola que tem média abaixo de 700, o seu filho ele não vai entrar em curso nenhum, pô. Ai, que meu filho é esperto, meu filho é inteligente, ele vai passar sem cotas, eu não quero que ele tenha direito a cotas. Então você quer que seu filho mais é que ele se foda, né? É aquele lance, né? Eu quero que ele sofra pra dar valor. Tem que sofrer pra dar valor. Você já viu alguém que é rico dizendo que quer que o filho sofra pra dar valor? Sabe? Você já viu alguma família tradicional que consegue, não precisa ser rico, pode ser a classe média estabelecida, que consegue geração após geração, o vô, o neto, o vô, o pai, o neto, o bisneto, vai passando assim, geração a geração, passa uma manutenção de um local específico, que é o local dos cargos médios, que é o local da pessoa que vai ganhar provavelmente 12 mil reais na vida. Provavelmente vai ganhar 12 mil reais pra sempre. Vai ganhar 15 mil reais pra sempre garantido. Só vai sair de casa se o emprego for de 15 mil reais. Você já viu esse pessoal falando que tem que ser difícil mesmo? Então, gente, assim,
Sofrimento só é capital simbólico pra pobre. E não garante nada. Sofrimento é só sofrimento. Que é que ele tem um burnout. O que vocês acham que aconteceu comigo e com a maioria dos meus colegas de ensino médio quando eles foram fazer o Enem? Eles ficaram com essa nota aqui, mano. E não passaram no Enem, na Federal. Teve um ou dois que passou no curso que queria, mas esses foram a exceção. Não dá para individualizar o ensino nesse nível, sacou? Então vale muito mais a pena colocar numa escola pública que tenha essa nota de corte e pagar um cursinho, que vai subir bastante a nota do seu filho, do que você pagar um particular, que vai gastar uma grana da porra ainda, pra uma nota de corte dessa, pô. Você ficar pagando R$ 600 pro seu filho chegar no Enem e tirar isso aqui, meu Deus do céu, que investimento é esse? E 100 pontos, subir 150 pontos no Enem é uma briga desgraçada. Ele vai sofrer muito, é um trauma. Você quer dar um trauma de presente pro seu filho? Muitos pais querem, porque são contra cotas, porque moralizam as cotas. Enquanto isso, famílias que têm uma melhor condição, botam o filho na escola pública, pagam um cursinho e o filho passa de boa. Enfim, cuida. Entendeu? Você acha que o Pedro estava na abstinência? É sobre ambiente, e o ambiente que mais costuma desestruturar crianças e adolescentes é a casa, É a família. O ambiente que costuma ser o desestruturador nível top máximo é a família. É onde a maioria das violências acontecem. É onde a subjetividade é marcada pela violência. É onde o sujeito aprende que respeito é igual a submissão. É onde o sujeito aprende que respeito vem pela violência. É onde o sujeito aprende que subjugar ou ser subjugado faz parte. Natural que seja assim. a família. A escola pública, ela não é um centro de detenção para menores delinquentes. Esse tipo de comentário, assim, esconde um eugenismo, uma ideia higienista gigantesca de achar que a escola pública é um centro de detenção. A escola pública é um lugar onde vão só os menores delinquentes. E não é assim, galera. Não é assim mesmo. Na verdade, os alunos que têm baixo rendimento nas escolas públicas e nas particulares também, porque eles existem nas escolas particulares, vêm de lares desestruturados, onde essa criança, esse adolescente não conhece a palavra afeto. Às vezes o pai é alcoólatra, a família é desestruturada, mas pensar que a escola vai fazer isso com o aluno é coisa de gente que não entende de educação. É uma maluquice mesmo, porque é aquele negócio, né? Não tem dinheiro em casa, vai pra escola de barriga vazia, como é que você vai aprender? Não tem dinheiro pra comprar um óculos, como é que você vai ler da lousa? Vai ficar com dor de cabeça o dia inteiro? Para além disso, agora questões que são para além de ter ou não dinheiro, né? Não tem afeto na família, ninguém ali aprendeu a dar e receber afeto. Ninguém ali aprendeu a dar e receber validação. Ninguém ali aprendeu a fazer um planejamento, a pensar 2 passos à frente. Muitas vezes por não ter dinheiro que garantisse a segurança do planejamento ser algo prático e real na vida cotidiana. Não tô dizendo, gente, que, assim, pobre é um coitadinho porque não tem dinheiro. O que eu tô dizendo é que não ter dinheiro numa sociedade de mercado, de consumo, é extremamente relevante na análise. Tem outro ponto também que é a ilusão de controle. A pessoa acha que ela vai controlar todos os aspectos da vida do filho dela. Ela é capaz de controlar o que o filho pensa, o que o filho vai ser, quais escolhas ele vai fazer. E aí cresce um adulto inseguro, um adulto sem repertório sociocultural, um adulto que a galera chama de people pleaser, aquele adulto que fica querendo agradar todo mundo ao redor porque foi educado dessa forma, que não sabe dizer não, que não tem um mínimo de autonomia. Não, mas aí é que não sabe dizer não, aí se não for assim, você é excluído da sociedade brasileira. Mas é isso que alguns pais acreditam ser uma boa educação. Cuida. É isso aí, cara. É muito bom, né? Esse cara é muito bom. Muitos pais acham que investir em educação é pagar uma escola particular e pronto. Numa lógica bem neoliberal, do tipo, tá pagando, tá investindo. Só que investir em educação vai muito além de pagar. Investir em educação, muitas vezes, significa você madrugar numa porta de escola pública boa para garantir a vaga do seu filho. Investir em educação vai ser você fazer uma pesquisa das escolas da região onde você mora, quais delas vão atender melhor os objetivos do seu filho. Investir em educação vai ser escutar o seu filho, o que ele deseja, o que vai ser melhor para ele a partir do que ele fala com você. A partir do momento em que o Estado não consegue, de maneira capilar, adentrar na vida das pessoas, considerando o Estado como esse grande administrador, administrador das instituições, administrador das leis e por aí vai, quando ele não consegue fazer isso, o trabalho de investir na educação acaba sendo individual.
E acaba sobrando justamente para a família, para o núcleo familiar, ter este trabalho, que é um trabalho mesmo, de pesquisar a escola, pesquisar a nota, chegar no filho, porque não é um profissional que vai chegar no filho. Cara, Paulo Freire, você vai preparar ali um curso, você começa conversando com as pessoas, depois você prepara o curso. Se você não tem esse tipo de etapa, sobra para os próprios pais chegarem no filho e falar: e aí, como é que você tá, tal, que tipo de ambiente você gostaria de ficar, coisa que é inimaginável, na minha opinião, assim, eu não tenho dados sobre isso, mas na minha opinião é inimaginável numa família nuclear brasileira média, uma família média, não precisa ser família modelo, alguém chegar pro filho, pra filha e falar: ô filhinho, você quer que tipo de escola, hein? Qual é o seu mood? Qual é o seu jeitinho, a sua vibração? E aí, cara, é isso. Esse papel que é destinado às famílias, as famílias muitas vezes não são capazes de fazer. Então a ausência do Estado cria um problema que culmina na reprodução da pobreza. Investir em educação não é pagar e toma, pronto, investir, tá bom. Eu invisto na educação dos meus filhos. Eu pago uma escola particular. Porque muitas vezes a pessoa que paga a escola particular, ela não está disposta a fazer tudo isso que eu falei. De pesquisar, de madrugar na porta de uma escola pública para garantir a vaga do filho. Ela só quer dizer que investe, pagar e pronto, o resto está resolvido. Se ele não conseguir entrar numa faculdade, se ele não tiver um bom futuro, é porque ele não quis, porque a minha parte eu fiz. Eu paguei, né? Mas na verdade esse pai, essa mãe que pensa assim, ele não se importa. Ele só se importa com o que ele sente e com o que ele pensa. Ele não está se importando com o filho. Ele não está se importando com o futuro do filho. Ele e ela pode até pensar e falar para si mesmo que está pensando no melhor para o futuro dos filhos, mas na verdade só está se importando consigo mesmo. Só quer ter a consciência limpa de dizer: eu fiz tudo o que eu pude, fiz tudo o que eu não tive pelos meus filhos. Mas se importar mesmo? Não se importa. Meteu a pio demais. Cuida. Nossa, isso daqui foi um tapa na cara com luva de pelica, né? Com luva de pelica nada, com tijolo mesmo. O fato de você estar pagando não garante uma boa educação. Principalmente se você não é capaz de avaliar a educação. Ó, só pra dizer, o comentário que fizeram, né? Rapaz, como assim? Por sua fala, você quer dizer que pessoas que têm condições de pagar por algo melhor aos filhos, que eles podem, que eles não podem fazer isso, pois o filho precisa depender de cotas, aí você já vê a visão, né? A visão super ampla do comentarista. Mas, evidentemente, o nosso colega aqui, alguém que fala, consegue subir nos ombros desse gigante que fez o comentário para olhar mais distante, para criar um conteúdo maneiro. Porque não é porque você está pagando, né, que a escola vai ser melhor. E não é porque você está utilizando da cota como estratégia que você vai depender da cota, como se fosse um favor. É uma escolha estratégica. Ninguém é ingênuo nesse mundo. Ninguém é bobão. Ninguém é, sabe, bobinho, ai, tal. Você precisa ser estratégico. Você precisa ser. Não é uma questão de ser do bem, né? Eu sou uma pessoa de coração tão bom que eu não uso cota. Não, não é sobre isso não. Não é sobre isso não, porra. Se você puder fazer faculdade, faz. Provavelmente seu emprego vai ser melhor. Provavelmente seu salário vai ser melhor. Provavelmente a casa que você vai morar vai ser melhor. Provavelmente a sua cama vai ser mais gostosa. Provavelmente a sua ceia de Natal vai ser melhor. Provavelmente o seu filho vai ter uma vida melhor do que a que você teve com seus pais. Etc, etc, etc. De onde você está matriculando seu filho. É aquele bordão da personagem do Zorra Total, né? Tô pagando. É o bordão do pobre premium. Eu tô pagando caro, logo a educação é boa. Mas aí a pessoa não trabalha com educação. Não tem a menor noção de como avaliar a instituição onde ela está matriculando o filho, a empresa, né? Porque é escola particular. Você não está dando uma educação melhor para seus filhos. Você só está vivendo a fantasia de investir na educação deles. E você está até investindo, mas está investindo mal. E investir mal quer dizer comprometer anos da vida do seu filho. Comprometer a saúde mental dele, comprometer até a sua própria saúde financeira, que vai ter que pagar anos de cursinho depois que ele terminar o ensino médio, porque você matriculou ele numa escola particular ruim e ele não consegue entrar na federal no curso que ele quer. Então, pagar só por pagar não garante uma boa educação. Você precisa ver que escola que você está matriculando seu filho, qual que é a média dela no Enem, qual que é a porcentagem de alunos dessa escola fazem vestibular. Porque o que acontece bastante nessas escolas de bairro particulares é que a maioria dos alunos nem faz vestibular, Enem, assim. Faz o vestibular lá da faculdade privada, passa, porque todo mundo passa, e fica pagando mensalidade de faculdade privada. Se é isso que você quer para o seu filho, se você pode pagar uma faculdade privada para ele, tudo bem. Mas isso não quer dizer uma formação, isso não quer dizer uma boa educação.
E nem quer dizer uma garantia de emprego, né? Porque, cara, o que mais chove, e isso eu vi principalmente na época da minha graduação. Eu fiz ciência dos polímeros na FATEC. FATEC é uma faculdade estadual pública. Ciência dos polímeros é um pedaço da ciência dos materiais, focado em polímeros, plástico, petróleo, etc, etc. E, cara, vira e mexe, você via as pessoas aceitando só currículo de quem fazia faculdade pública, FATEC, UFABC, e vira e mexe, você tinha, inclusive, de canto de boca, assim, sabe? Aqueles negócios do tipo, UniABC não entra aqui. UniABC era uma faculdade, não sei se ainda existe. UniA não entra aqui. UniA foi comprada pela Estácio, se eu não me engano. Pela Anhanguera, aliás. Foi comprada pela Anhanguera. Sabe? Então, isso existe, cara. Isso existe. E é muita ingenuidade achar que o ensino pior vai fornecer profissionais do mesmo nível de qualidade só porque você tem um exemplo concreto, muito específico na sua vida. Na média, uma faculdade melhor prepara profissionais melhores, principalmente para funções em que é necessário se utilizar de muitas ferramentas, de muita elaboração, porque as vagas que não precisam de muita ferramenta, muita elaboração, um técnico pode fazer, não precisa de faculdade. Aí você pega alguém que tem faculdade só para você ter o profissional com ensino superior ali, né? A empresa faz isso. Como algumas pessoas só entendem analogia envolvendo dinheiro, eu vou usar um aqui. Enquanto algumas pessoas pagam 200 mil numa casa que vale 1 milhão, tem gente pagando 1 milhão numa casa que vale 200 mil. E matricular seu filho numa escola particular de bairro é tipo isso, pagar 1 milhão numa casa que vale 200 mil. E depois você vai ter que pagar muito mais. Cuida. Cuida! De que adianta pagar escola, diz o JP, cursinho, se você não realmente ser uma pessoa que se empenha na educação da sua criança. Tem um amigo que é filho de juiz e ficou lá no cursinho anos até eventualmente passar. Acredito que o filho do juiz tem essa possibilidade de ficar no cursinho anos e anos até eventualmente passar. Mas sim, faz sentido, JP. Minha gente, eu vou dar uma pausa rapidinho aqui para dar um recado importante. O Colunas Tortas, ele nasceu lá em 2014 como portal de conteúdo a partir dos meus estudos de autores contemporâneos de teoria social e análise do discurso. Desde então, o site é citado em artigos científicos, em dissertações, teses, e isso me deixa muito feliz, muito satisfeito e realizado. Esse feedback positivo, inclusive, me impulsionou a criar os cursos do Colunas Tortas. E hoje eu gostaria de te apresentar o curso A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman. Nesse curso eu explico a visão do Bauman, baseado na sua bibliografia a respeito da sociedade do consumo, sobre o funcionamento da cultura do consumo, sobre o ideal de felicidade consumidora que nos assola no presente, sobre como o tempo parece passar mais rápido em uma sociedade tão fissurada em comprar. O primeiro módulo, que é o módulo a respeito de um autor chamado Louis Althusser, ele nos ajuda a entender como que nós nos transformamos naquilo que somos. Ele é um pouco mais teórico, como que a gente vira sujeito numa sociedade. Logo em seguida, eu já parto para o segundo módulo com as elaborações do Zygmunt Bauman, um dos sociólogos mais profícuos da contemporaneidade. Meu objetivo é ter uma conversa leve e didática sobre a nossa sociedade, com base na teoria social de cada autor abordado. Você terá acesso vitalício na plataforma do Hotmart, que é extremamente segura, além de ter acesso direto a mim, caso necessite de alguma ajuda ou queira matar alguma dúvida. Se você precisa de certificado de horas, também há a opção para você emiti-lo. Esse curso contribui para o financiamento do Colunas Tortas. Se você gosta do meu conteúdo e deseja entender um pouco mais sobre nossa sociedade, clique no link da descrição ou do comentário fixado e se inscreva no curso. Agora vamos voltar para o vídeo. Se você quiser, você se esforça e você consegue. A gente já começou bem. Isso foi um deboche, né? A gente já começou bem. O comentário que fizeram é: mas vamos combinar que se seus pais estão investindo em você, é dever seu estudar para passar no curso que você quer. Que é uma visão dos mais antigos, na época em que a divisão entre escola pública e particular era uma divisão em que a pública tinha deixado de ser uma referência, a particular passou a ser referência, a pública foi extremamente sucateada e você ainda não tinha a emergência das escolas particulares de bairro. Aquelas cujo preço era acessível à classe C, por exemplo. Ou a uma classe D que tá com muita vontade de ser endividada, que tá com muita vontade de suar demais. Mas se existe uma forma de ser mais fácil, de ser mais simples, de ser menos doloroso, por que você vai querer que seu filho passe pela maior desgraça, só para você dizer que você tem um filho foda? É bizarro isso, gente. Isso é bizarro, esse negócio aqui.
Não, o meu filho aqui, ele luta, né? Ele lutou muito pra vaga dele, mas e se ele não precisasse lutar, não seria bom? Se ele guardasse um pouco da saúde mental dele pra fazer o curso, em vez de gastar toda ela pra passar no vestibular? Olha só, não parece uma ideia boa? Só para ele perder a saúde mental dele, em nome do quê? Da sua vaidade, da sua toxicidade parental? É dever seu estudar para passar no curso que você quer. Mas se você não fornece as condições materiais necessárias para esse sujeito estudar e passar no curso que ele quer, dificilmente ele vai Toma essa passar, pedrada. porque existem outras pessoas no mundo, pessoas com condições materiais muito superiores à do seu filho e à sua. Pessoas que fizeram uma escola boa, que não tiveram a pressão de ser raçudo, sabe? Não, que meu filho é raçudo. No futebol, enfim, termo de futebol, né? O jogador raçudo, que é o jogador que ele se entrega em campo e tecnicamente é um lixo. Meu filho é raçudo, ele é esforçado, tal. Tem um monte de gente que fez uma escola boa, que não precisa ser raçudo e que vai passar no vestibular. E você é raçudo e vai se ferrar. É isso? Tá tudo bem? Isso? E aí você está jogando todo esse narcisismo, toda essa vaidade estúpida, toda essa falta de conhecimento em educação em uma pessoa que está em formação ainda, num adolescente. Aí você matricula ele numa escola particular de bairro, que a nota média no Enem é 550, ele vai lá, fica estudando do jeito errado, tira 550 e você fala, a culpa é sua, você não se esforçou. Ora, porra, não fode, né? Aí o pivete vai passar 2, 3 anos fazendo cursinho para passar no negócio, não vai ter cotas, uma coisa que poderia ser 1 ano, sabe? Ele poderia estar numa pública e fazendo cursinho, não ia nem ter que ficar fazendo Enem depois do ensino médio. Isso tudo por quê? Porque você quer dizer que você investiu na educação dele. Um investimento burro, um pensamento medíocre. Ah, porque investir por investir, vou investir em você, vou te dar uma mochila de iFood e você vai trabalhar entregando comida. Vou investir em você, vou pagar um curso de pedreiro e você vai começar a trabalhar em obra. Então, assim, o fato de ser um investimento me diz muito pouco sobre o resultado que esse sujeito ele vai alcançar frente à expectativa dele. O que está por trás desse vou investir em você de qualquer jeito é um eu te odeio inconscientemente. Eu não estou nem aí para você, eu vou pagar e você que se vire. É um ódio reprimido que encontra vazão no dinheiro. Cuida. Meu Deus, cara, meu Deus. É aquele negócio, né? Ó, com todo respeito, assim, tô cagando. Se eu tô pagando, se vira aí. Você me deve. Eu tô pagando, você me deve. Se você coloca. Comentário que fizeram ali no vídeo, né? A pior coisa que fiz foi pôr minha filha na pública no passado. Ela teve zero evolução. Esse ano matriculei novamente na particular. Pelo menos até o 9º ano é sim essencial a criança estar numa escola. E eu imagino que o restante do comentário é numa escola boa, numa escola, enfim, favorável, tal. Coloca seu filho só na escola pública e não coloca ele num cursinho, realmente vai ser uma péssima escolha, porque só a escola pública dificilmente vai atender a demanda que o aluno precisa para passar no vestibular, dependendo da escola, sim. Então a ideia é usar a grana que você usaria na escola particular ao longo do ensino médio em um cursinho, porque aí ele vai ter uma nota igual ou melhor do que a nota de alguém que estuda nessas particulares de bairro e vai ter direito às cotas, ou seja, ele vai conseguir passar no curso que ele quer, grandes chances. Agora, se você usa essa grana para uma escola particular, seu filho vai ser amassado pelos alunos de escola de elite. E aí ele pode até tirar uns 600 e pouco, que é uma nota legal, só que dificilmente vai ser o suficiente para ele entrar no curso que ele quer, na maioria dos cursos, na verdade, né? Porque quem fica com as vagas geralmente são os alunos dessas escolas de elite, que você provavelmente não vai conseguir pagar, porque a mensalidade é 3 mil, 5 mil reais o mês. Aí você quer que seu filho seja um aluno de escola de elite, mas não quer pagar a mensalidade de uma escola de elite. Fica difícil, porque Ou não pode pagar, enfim, mas deu pra entender. se só esforço fosse suficiente, não ia existir essas escolas de elite. Não ia existir bolsa nessas escolas de elite. Então, realmente, colocar seu filho só na escola pública e achar que ele vai ter uma evolução, sem colocar ele num cursinho, ou num reforço, alguma coisa que prepare ele para o vestibular, não vai dar certo mesmo. Você precisa fazer esse balanceamento com o cursinho. Cuida. PS, nesse caso que você está falando, já não adianta mais. Deixa ele na particular e ir até o final do ensino médio, porque ele não vai ter mais cota, mesmo que ele volte para a escola pública. Uma pessoa que fala isso odeia Nossa, esse daqui vai ser uma pedrada absurda. Uma pedrada absurda. a filha. Você não ama sua filha. Você está escolhendo o pior para ela. Está escolhendo o caminho mais difícil.
Não existe mérito em passar numa prova de ensino básico. É ensino básico. O comentário é: minha filha, se Deus quiser, vai ser igual o pai dela, vai conseguir tudo na raça. Aí, o raçudo. Entendeu? Você está negando um direito que o Estado dá para ela em nome da sua própria vaidade, porque é pura vaidade. Porque você quer dizer que sua filha passou na raça. Você não quer que sua filha passe, você quer dizer que ela passou na raça. Você está projetando o pai dela nela. Você está disposto a sacrificar 2, 3, 4 anos da vida da sua filha em nome de uma projeção maluca. Eu tenho dó da sua filha, porque ela provavelmente vai ter uma educação mediana em relação à preparação de vestibular, vai fazer a prova e vai ter que concorrer com gente de escola de elite, em nome da sua vaidade. Você pode dar um Fiat Uno para ela e você tá botando ela para correr com a galera que tem Ferrari, ao invés de botar ela para concorrer com a galera que tem Fiat Uno também, e quer que ela ganhe na raça. É muito revoltante, porque os filhos eles pagam pela burrice dos pais nesses casos. Cuida, viu, velho? Pelo amor de Deus. O Zoologia diz, e os institutos federais, a grande maioria dos meus colegas não vieram de escola de elite. Nem na FATEC. Na FATEC, os colegas de sala eram peão já. A FATEC, ela é uma faculdade de peão, né? A FATEC, ela não é uma faculdade no sentido amplo da coisa, no sentido tradicional da coisa. É uma faculdade feita pro cara que fez ETEC, pra mina que fez Senai, ter um ensino superior e trabalhar com especialização dentro da indústria, por exemplo. É ótimo, FATEC é ótimo. FATEC não é ruim nem nada, mas a FATEC é um modelo de faculdade que é muito voltado, principalmente se não for a FATEC São Paulo. A FATEC São Paulo tem uma concorrência muito maior, né? Mas as outras FATECs, em geral, é voltado pro peão, que já é peão mesmo, pro filho do peão, tal. É pra isso, é voltado pra isso, né? Existe uma construção simbólica da FATEC em cima disso. A FATEC é a continuação do Senai, tipo assim, né? Imagino que o Instituto Federal tenha algo nesse sentido também. E valores que seu filho vai aprender na escola de bairro que ele não vai aprender na escola pública? O comentário é: às vezes estudar em uma escola de bairro vai além do vestibular. É sobre valores. Cuidado, entra outros benefícios. Entre outros benefícios, entendi. Não dá pra generalizar desse jeito. Vamos lá. Assim, não dá pra generalizar desse jeito. É óbvio que não, né? Pô, mas é vídeo de TikTok, o cara não tá fazendo uma palestra, né? O valor de pagar uma universidade particular, esses valores, eles estão na sua cabeça, eles não estão na escola, não. Que cuidado, velho. Escola particular só pensa em dinheiro, mano. Para de burrice, mano. Escola particular quer o seu dinheiro. E eles dão o mínimo do mínimo do mínimo possível. Eles querem dinheiro. Para com essa maluquice de achar que existem valores, de que existem benefícios. Que benefício que tem na escola particular de bairro, cara? Não dá pra generalizar essa visão que você tem de escola de bairro. A maioria é ruim, bicho. A maioria, no máximo, vai ter ali uma média de 650. Com a nota dessa, você entra, sei lá, que curso que você entra. Ampla concorrência, não dá, velho. Você tá atrasando a entrada do seu filho no ensino superior. Ponto. O maior benefício que uma criança, que um adolescente que vem de uma família pobre pode ter são as cotas, porque é pra vida toda, velho. Você vai colocar ele 3 anos na escola ruim, ele provavelmente não vai passar, e depois você vai fazer o quê? Vai ficar lá, não, filho, você consegue. 1 ano, não passou. 2 anos, não passou. Não, filho, você consegue. Em nome do quê, pô? Para de ser burro, para de ser maluco, cuida. E tem os complicadores, né? Porque assim, fez 18 anos ali, não passou no vestibular, prestou vestibular, não passou, você vai arranjar um emprego, você vai trabalhar, você vai construir sua vida, virou adulto, adultinho. O que adultinho faz? Adultinho entrega o currículo, arranja um emprego. Busca um emprego, pelo menos, né? Busca um salário, entra no mercado de trabalho, busca entrar no mercado de trabalho. E vai ter que estudar para o vestibular enquanto trabalha. E a coisa já vai ficando mais complicada, já vai ficando mais difícil. Os filhos desses professores que dão aula nessa escola de bairro que você se mata para pagar para seu filho, eles estudam em escola pública. A maioria, porque eles sabem que as cotas são uma garantia a longo prazo. Quem gosta de falar que o filho vai se esforçar, que o filho não vai ter cota, é pobre premium. É pai egocêntrico, narcisista, que quer ver o filho se fuder em nome da própria vaidade. Coisa de gente maluca. Eu, como profissional da educação, eu colocaria meu filho em uma escola pública, faria de tudo para ele passar num IFES, num Cefet, num IFE da vida, e se não rolasse, ia para uma escola pública de qualidade. Cefet, se eu não me engano, é pique uma FATEC. A concepção, assim, se eu não me engano. Posso estar errado, enfim, me corrija aí. A maior qualidade possível. Quando você é pobre,
você é pobre premium ali, classe média baixa, e você não dá a possibilidade do seu filho ter cotas, você está amaldiçoando ele para o resto da vida. Cacete, mano, é muito pesado, assim, é uma pio muito pesada. Porque ele não só vai ter mais dificuldade de entrar na universidade, como ele vai ter mais dificuldade caso ele queira mudar de carreira, mudar de curso, se ele quiser fazer Enem de novo, se ele quiser fazer reingresso depois de formado. E isso porque você vive esse delírio narcísico de que ele tem que ser o fodão que vai passar sem cotas. Porque meu filho é inteligente, filho meu não precisa de cota. Quem fala isso claramente odeia o filho inconscientemente. Porque uma coisa é você ser rico, ter muito dinheiro, aí você paga particular, paga PUC, paga o cursinho mais caro que tiver, paga a particular mais cara que tiver. Esses dias eu fiquei curioso e eu fui ver quanto era o doutorado em educação do Mackenzie. Eu faço doutorado em educação na Unifesp. Fui lá ver quanto é que é no Mackenzie. Sabe quanto que era? R$ 4.800 por mês. R$ 4.800 por mês. R$ 4.800 por mês. Escola ou faculdade. Agora você é pobre premium, velho. Você não tem nem casa própria direito. Você não vai bancar seu filho na vida adulta. Aí você fica com essa presepada aí, velho, dificultando a vida do seu filho. Não faça isso não, pô. Cuida. O JP diz, eu não faço doutorado sem bolsa, mas nem fudendo. Cara, eu faria sem bolsa. Eu faria sem bolsa, se eu tivesse num trampo, né? Se eu tivesse num emprego regular, tal. Num emprego garantido, algo nesse sentido. E principalmente naqueles contextos em que você tá fazendo o doutorado justamente para resolver problemas que você percebe no dia a dia de trabalho, né? Tem muita gente que faz doutorado ali comigo, faz mestrado também, no programa que eu faço, e que o que a pessoa está fazendo é tentando elaborar e resolver questões que são do dia a dia de trabalho, como professor, como professora, como psicólogo de hospital, como supervisor educacional e por aí vai. Nesse contexto, acho que é de boa. Mas no contexto de você não ter emprego, vixe, a bolsa, ela é necessária, né? Porque se você não tem um emprego, muito provavelmente você vai se dedicar para o doutorado, talvez de um jeito assim, gastando mais tempo do que a pessoa que tem emprego, né? A qualidade do trabalho final, da entrega, pode ser a mesma. Mas o ponto não é esse, porque a entrega, ela é um pedaço. Você vai ler muita coisa, você vai elaborar muita coisa, você vai fazer muita coisa durante os 4 anos. A entrega vai ser um recorte de tudo que você leu, um recorte de tudo que você fez. Uma pessoa que fica o dia inteiro trabalhando e fazendo doutorado, muito provavelmente ela está economizando muito da leitura, do tempo, para fazer o certeiro, para ir no caminho certeiro, para ir no caminho que vai gerar alguma coisa. A pessoa que não está trabalhando, está fazendo só o doutorado, por exemplo, e não está no emprego formal, não tem nem que seja um emprego informal, não tem uma ocupação para além do doutorado, muito provavelmente ela vai fazer uma coisa que é, tipo assim, ela vai explorar, né? Vai explorar os caminhos. E para isso eu acho que ser pago é interessante, sabe? Porque dessa exploração de caminhos, você também tem uma possibilidade de aumento de produtividade, de produzir mais artigos, participar de mais grupos de estudo, participar de mais congressos e por aí vai. E aí fazer isso sem bolsa é muito difícil, muito complicado. Deve doer na carne fazer sem bolsa. Chegar em casa, eu vou quebrar minha mãe no pau. Escola pública é assim, aprendi na escola pública. Dá no coco, eu dou no relógio, beleza? Ô mãe, amanhã a gente vai lá no centro assaltar um banco, tá? É o trabalho de conclusão de curso da matéria de assalto a banco. A escola pública é assim, tem a matéria de assalto a banco 1 e assalto a banco 2, tá? Ô pai, tu não sabe o que aconteceu. Hoje o professor de história, ele levou uma garrafa de loló e a gente baforou lá na sala, todo mundo. Escola pública é assim. Ô mãe, trouxe pra você aqui, ó, roubei do supermercado ali, pessoal da escola pública me ensinou a roubar e a matar. Aí eu passei o segurança, consegui roubar isso aqui pra você, gostou? Mãe, hoje você não sabe o que aconteceu, eu fumei crack com o diretor da escola. Eu, ele, o coordenador e mais 3 colegas. Essa semana eu matei um colega de classe, eu matei, ele botou o dedo na minha cara, eu puxei uma faca que eu trouxe aqui de casa e enfiei no bucho dele. Agora tu vai ter que ir lá na escola falar, porque você é responsável, né? Escola pública é assim, mãe. Se eu não matasse ele, ele ia me matar. Chegar em casa, eu vou...
Se eu não matasse ele, ele ia me matar. Caramba. O ensino público, ele não é tão bom. De maneira geral, ele não é tão bom. Beleza. Por isso existem as cotas, para balancear a rede pública da rede privada. Existe a questão da renda também, mas de maneira geral a cota é para a escola pública. Ok? Agora presta atenção nisso aqui. A distância da escola pública para a escola particular de bairro é bem menor, muito, muito, muito menor do que a distância da escola particular de bairro para a escola de elite. A distância da escola particular de bairro para a escola de elite é muito grande, é muito, 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 muito grande. E a gente só entende isso quando vai numa escola de elite, quando ensina numa escola de elite, quando estuda numa escola de elite. Quando vai fazer um cursinho de elite lá, que todo mundo que tá lá, os pais são ricos. Aí você percebe que vale muito mais a pena estudar numa escola pública e ter direito à cota do que estudar numa particular de bairro e competir com a galera da escola de elite. A escola de bairro, ela é tipo o UNO 2023, vai. E a escola pública é o UNO 2020. Tem 3 anos de diferença ali. A escola de elite é uma Ferrari. É muito mais fácil competir de Uno para Uno do que competir do Uno para Ferrari, independente de qual modelo do Uno. Você vai apanhar feio no Enem, filho. Não tem como. Pai, mãe, pelo amor de Deus, escuta isso aqui. Vê se entra na sua cabeça. Quando você é pobre e coloca seu filho na escola particular de bairro, você está jogando ele num poço assim, ó. Tá empurrando ele de um precipício. Cuida. PS, se você consegue colocar na particular de bairro, coloca numa pública mais cursinho preparatório. É o melhor custo-benefício. Cara, essa é uma dica muito relevante isso, né? E agora a gente vai entrar num assunto que me pega muito, que esse daqui é bem burguesiano. Seu filho, ele não vai nem lembrar do nome das pessoas que ele conheceu no ensino médio. 1 ou 2. Essa aí deve ser dona de colégio particular, né? A pessoa comenta o seguinte, ó. Coloque sim no particular. Escola particular vai muito além do que só ensino. É convivência, networking, amizades e muito mais. Não tem como fazer amizade na escola pública, entendeu, gente? Ninguém é amigo na escola pública. Possível. Que networking que você Escola pública é aquele negócio, né? Se eu não matasse ele, ele me matava. vai fazer na escola particular de bairro, cara? É todo mundo pobre, velho. Você acha mesmo que o filho do Tony Ramos vai estudar lá no colégio do Senhor Bom Jesus, no bairro da Casa do Chapéu? Eu entendo que muitas vezes as pessoas elas fazem o ensino médio, fundamental, em escola pública e ficam traumatizadas. E aí elas querem colocar os filhos na escola particular a qualquer custo. Só que na escola particular, o seu filho ele também pode ter um ensino ruim. E se for numa particular de bairro, é 90% de chance de ser ruim. Amizades. O colégio particular que eu estudava tinha vários moleques que bebia, que estralava beck, que eram uns capeta na terra. E quando eu estudei na escola pública, também tinha esses moleques do mesmo jeito. É engraçado. Eu estudei no ensino fundamental no SESI. Eu tenho 35 anos, eu vou fazer 36 anos. A época que eu estudei no SESI, do ensino fundamental, era a época em que ele era gratuito para todo mundo que trabalhasse na indústria. E, evidentemente, não cabia a todo mundo, né? Então tinha um sorteio. Na época que eu entrei na primeira série, eu fui o único sorteado. Era só uma vaga que tinha e eu fui o sorteado para entrar na primeira série. Essa é a história que minha mãe conta, né? Que só tinha uma vaga para entrar e no sorteio caiu meu nome e eu entrei no SESI. O SESI era tipo uma escola pública, mas com, nessa época, né? Tipo uma escola pública, mas com um pouco mais de recurso. Porque o SESI, geralmente, numa cidade que tem o SESI, você não vai encontrar só a escola. Você vai encontrar a escola, vai ter quadra, vai ter um campo de futebol, vai ter um clube, uma piscina. Coisas que os alunos eles podem usufruir. E isso é muito legal. Isso é ótimo, inclusive. Foi muito bom isso. Mas o ensino era muito próximo do público, assim. O dia a dia de ensino era muito próximo do público. E vale dizer que eu peguei a decadência do SESI, né? Antes dele se modificar e se transformar em pago. Eu peguei essa decadência. Aí depois... Não, e é isso, né? É isso. E aí no SESI, cara, o SESI se tinha, cara, tinha de tudo, assim. Tinha desde pequenos traficantes, pequenos ladrões, tal... até a criança que ia lá tentar estudar, tá, tudo mais, né? Desde a menina nerd que fica na frente da sala, até do repetente que tá há 4 anos no mesmo ano, tá ligado? Enfim, foi a realidade que eu vi ali no SESI. Aí, quando eu saí do ensino fundamental, eu fiz um vestibulinho pra tentar entrar em escola particular, né? Cara, assim, não me julguem, né? Pelo amor de Deus, eu tinha 14 anos. E meus pais, pô,
pelo amor de Deus, né? Também não são especializados em avaliação da educação e tudo mais, né? Só 2 pessoas. E aí eu fiz um vestibulinho e eu consegui 90% de desconto na melhor escola da cidade que eu vim, de Mauá, que era a escola chamada Leonardo da Vinci. Essa escola, Leonardo da Vinci, era uma escola que o filho do vereador ia estudar lá. Então, assim, se você for pensar no pequeno feudo da cidade do ABC, essa escola era o lugar onde os pequenos senhores feudais botavam os filhos. Ao mesmo tempo, esse foi o ano em que a escola abriu também 50% das vagas com bolsa 100% para quem participava da Banda Lira de Mauá, que é uma banda marcial de Mauá. Mauá tem uma banda marcial. Essa banda marcial se chama Banda Lira. E as pessoas que faziam parte da Banda Lira tinham 100% de desconto. Então foi muito interessante isso, né? Porque definitivamente eu não me sentiria em casa se não fosse assim, né? Poucas pessoas entram com bolsa de estudos, bolsa de vestibulinho. E as outras pessoas são os filhos de comerciante e de vereador. E aí ferrou. Nessa escola, os alunos mais folgados, mais filho da puta, eram os filhos do vereador. Essa não era uma escola, inclusive, vale dizer, não era uma escola que te preparava para o vestibular. Era uma escola que te preparava para a vida. Para a vida. Sabe? Com bastante aspas aqui. Ela não te preparava para o vestibular. Só que, ao mesmo tempo, essa não preparação para o vestibular, ela culminava numa convivência dentro da escola que era muito boa, porque a estrutura era ótima. A escola tinha, tipo, uma praça dentro dela, vários jardins. Os alunos, eles falavam debochadamente que parecia um hospício, né? Porque tinha jardim, você sentava no gramado e tinha as quadras. E ao lado das quadras tinha mais jardim, sabe? E assim, umas paradas assim que é o louco que tá ali passando o momento dele no hospício. Mas não era isso. Hoje, olhando pra trás, claramente era uma estrutura muito boa. Muito boa. E talvez por isso eu tenha conseguido trilhar o que hoje eu tô fazendo, né? Porra, talvez por isso eu tenha aprendido a ser autodidata em alguns assuntos. Talvez por isso eu tenha mudado de carreira e também aprendido marketing digital de maneira autodidata, procurado fontes, aprendido a pesquisar, aprendido a estudar sozinho, sabe? Porque definitivamente isso não veio da minha convivência na rua, muito menos da minha convivência familiar, tá ligado? Isso veio dos lugares em que eu passei da escola, principalmente nessa escola particular de Mauá. Mas vamos lá, vamos seguir. Ah, e vale dizer, né? Vale dizer. E aí eu prestei vestibular, passei na FATEC, fiz a FATEC e tal. Sou o cientista dos polímeros. Eu sou o cientista dos polímeros. É isso que eu sou. Depois eu fiz uma especialização em sociopsicologia. Eu já estudava por conta sociologia, ciências sociais, né? Eu ia até o site da PUC, site da USP, e eu buscava as ementas. Daí eu buscava a ementa da Sociologia 1 e eu lia o que estava na ementa. Buscava a ementa da Sociologia 2 eu lia o que estava na ementa. Buscava a ementa da Sociologia do Trabalho e eu lia o que estava na ementa, tal. Eu já tinha isso. E fui fazer a especialização em Sociopsicologia. Fiz a especialização, saí dela, tempos depois entrei no mestrado, usando Michel Foucault, análise do discurso, e foi uma mão na roda, porque eu já tinha leitura do assunto, né? Já tinha colunas tortas, já fazia um monte de texto. Um monte de coisa. E aí agora tô no doutorado e tal, e eu acho que essa trajetória eu devo alguma coisa a essa escola particular que não preparava para o vestibular, mas que preparava para outras coisas, e que talvez tenha me preparado para o autodidatismo, em muitos quesitos. Tenha me preparado para pesquisa, né? Para ir de cabeça nas coisas, com uma certa liberdade, uma certa leveza, tá ligado? Entende o que eu quero dizer aqui? Entende o que eu tô falando? Quanto mais alto na cadeia alimentar, mais otário o aluno é, diz o JP. Estudei no Marista e era a mesma coisa. E o Thiago fala, eu era da ciência da computação, mudei pra agronomia. Ah, normal, né? Necessária essas mudanças. Engraçado, porque a maioria dos pais que acham que o filho ele vai se envolver com más influências são os filhos que são as más influências. Aí fica vivendo essa ilusão de controle. Nossa, eu tenho pena, sério, dos filhos dessa galera. É uma paternidade muito narcisista, pô. Cuida. A maioria das pessoas que fazem Enem colocam suas notas. O comentário que fizeram, né?
Ele fala com tanta propriedade que parece que a experiência dele é universal. Ô, minha filha, você tá falando com um cara que, além de ter experiência de trabalho na área, ele também é uma pessoa que, assim, é estudado em educação. Você não tá falando com alguém que tá dando experiências de vida. Tipo, vamos botar isso na cabeça, né? Nem todo mundo é um Zé Ruela contando a sua própria história. Notas lá no SISU, elas vão ficar de fora, porque tem muito mais pessoas concorrendo a essas vagas do que vagas para todo mundo. Na ampla concorrência, a maioria das vagas são ocupadas por alunos de escolas muito boas, escolas muito caras, escolas que um pobre prêmio que acha que é classe média jamais vai sonhar em pagar. E quem são as pessoas que, na maioria das vezes, ficam de fora da ampla concorrência? São os alunos da escola de bairro. A maioria não passa e vai estudar em particular. E aqui eu não estou entrando no âmbito do aluno que não consegue passar nem com as cotas, porque existem vários outros fatores que influenciam nesse não passar. O interesse da pessoa em ingressar no ensino superior, a estrutura familiar dos pais e muitos outros fatores. Eu estou falando aqui de um caso muito específico, que é o da família pobre prêmio que matricula o filho numa escola meia bomba e acha que ele vai passar no Enem. Seu filho vai passar 3 anos do ensino médio num ambiente maravilhoso e vai passar mais alguns anos fazendo cursinho para conseguir entrar numa federal. Porque a escola que você matriculou ele, dependendo do curso que ele escolher, não vai preparar ele para fazer o Enem. Aí é isso, ele vai passar lá 3 anos do ensino médio, tendo uma carga horária que não se encaixa muito bem com a preparação que o Enem demanda, vai fazer, não vai passar. E você vai ter que pagar cursinho. Ou vai acusar ele de não ter se esforçado o suficiente, aí vai dar maluquice de cada um. Cuida. Vixe, já tem. Escola particular de bairro é escola particular de pobre. Escola de elite é escola de rico. A escola particular de pobre geralmente tem um nome associado ao cristianismo. Vera Cruz, Bom Jesus, Adventista, escola de bairro. E geralmente são nesses valores que os pais se apoiam para definir que a educação do filho vai ser boa. Então a mensalidade dessas escolas vão ser acessíveis para uma classe média baixa. E tem aquelas escolas de apostila, né? Que tem uma apostila que a empresa ela vende a apostila para a escola e a escola adota a apostila como método ali, como dia a dia. Para um pobre prêmio. Acessível no sentido de que é pagável, ainda que com dificuldade. Então você vai encontrar mensalidades no ensino médio entre 500 e R$ 1.000. É salgado para alguém que vive uma vida apertada, tem filhos, às vezes precisa pagar aluguel, parcela do carro, manter a casa. Essas escolas de bairro, geralmente elas estão localizadas em subúrbios. Por isso esse nome, de bairro. Já as escolas de elite costumam ficar localizadas em bairros nobres ou centrais. Geralmente, a mensalidade da escola de elite vai ser o salário que o pobre prêmio ganha. R$ 5.000, R$ 6.000, daí para cima. As escolas de elite geralmente divulgam bastante o número de aprovados. As escolas de elite elas fazem questão de ter alunos que são aprovados. Esse é o cartão de visitas da escola de elite. Já o cartão de visitas da escola de bairro é justamente o que os pais acreditam, né? Essa boa convivência, os valores, adjetivos bem vagos que não dizem respeito ao futuro do seu filho, nem à aprovação em um vestibular. O que acontece na prática? Os professores das escolas de bairro, eles são mal pagos muitas vezes, mal formados muitas vezes e muito cobrados. As escolas de bairro não têm bibliotecas muitas vezes e tem uma grande rotatividade de professores, o que compromete brutalmente o processo pedagógico. Já na escola de elite, se o cara não tem mestrado, ele nem pisa para dar aula. Se pisa é porque é parente ou amigo de alguém da escola. A rotatividade da escola de elite é bem menor. Os professores que ensinam lá durante muitos anos. Tem vários outros fatores, mas eu vou deixar só esses aqui. Cuida. Yeah. Ah, e só pra terminar a história, né? Dessa escola que eu fiz no ensino médio, o pessoal que eu lembro, que era os filhos de vereador, de comerciante e tal, eles foram fazer PUC, Mackenzie, Metodista, foram fazer faculdade particular. Cara, basicamente é isso. Aqueles que não eram, eles se viraram na vida do jeito que dava, né? Se viraram pra fazer o que dava. Vinícius, seu relato acadêmico me motiva. Opa, valeu, Pereira. Me motiva a continuar. Eu era aluno de Senai na adolescência. Eu também, eu era da ET, né? Eu era aluno de ETEC. Eu também fiz Senai, mas fiz cursos livres no Senai.
Na ETEC eu fiz um técnico. Vindo de escola pública, funcionário público desde 2010, aí eu te invejo. Se Deus quiser, eu vou ser funcionário público nos próximos anos. 3 tentativas de fazer faculdade, na terceira tô na FATEC. Aí sim, meu caro. FATEC AD. Aí sim, meu caro. Vai até o fim. Pega o diploma e faz uma pós no que você quiser e segue a carreira acadêmica. O esquema é ter a graduação. Na pós você abre os caminhos. Ah, mas você está reduzindo a educação a passar no vestibular. Vamos falar sobre isso. Quando eu falo isso, eu falo de um certo contexto. O contexto de alguém que é pobre, que não vai conseguir bancar o filho na vida adulta, que não vai conseguir pagar uma faculdade particular para o filho, que não vai conseguir pagar uma escola de elite para o filho. Alguém que vende o almoço para comprar a janta. Agora pense isso aqui. O ensino médio é um período muito curto na vida do sujeito. São só 3 anos. Se você olha a formação a longo prazo, desde o início de quando a criança entra na escola até o ensino superior, 3 anos é quase nada. Se você considerar que esse sujeito ele pode querer mudar de carreira, mudar de faculdade, mudar de estado. Se você considerar de que esse adulto ele vai precisar ter uma vida autônoma, porque você não vai ser capaz de bancar ele. A gente não está falando aqui do ricaço que vai colocar o filho na escola que ele quiser, que vai pagar uma PUC da vida para o filho estudar. Você não é esse tipo de pessoa. Você não tem essa renda. Você não é rico. Ah, que educação. Só para dizer também, eu fui procurar os cursos de graduação do Mackenzie. E a graduação em psicologia no Mackenzie, eu não sei como que eu fui parar nisso, mas a graduação em psicologia era R$4.200. R$4.200. Graduação em psicologia no Mackenzie. Também é convivência com os colegas de classe, da escola particular de bairro que eu estou pagando. Convivência são os valores, a estrutura da escola, porque o professor não falta. Bicho, isso vai passar. E o que é que vai sobrar depois disso? Porque você pode estar partindo do pressuposto de que a formação ela acaba no ensino médio. Depois que acabar o ensino médio, o que acontece? O que acontece se ele tiver muita dificuldade para entrar numa federal? A formação dele, a educação dele vai ser prejudicada. Pode ser, né? Ele pode deixar de acessar a Universidade Federal. Pode ter a saúde mental comprometida por essa máquina de moer gente que é o vestibular. Então, da mesma forma que educação não é só vestibular, educação e formação não é só o ensino médio. Não é só o ensino básico. Você tem que olhar a parada com mais perspectiva, desde o começo da vida escolar até o ensino superior. Quando você coloca isso em perspectiva, o ensino médio é uma parte pequena. Porque no caso do ensino superior, ele pode fazer mestrado, pode fazer doutorado, pode fazer outra graduação. Ensino médio, a pessoa não vai fazer outro ensino médio e ter cotas. Então é mais ou menos por aí, sacou? Tem que ver a coisa a longo prazo. Cuida. É basicamente isso. Acho que o cara deu a letra e acho que a gente pode inclusive encerrar por aqui, né? Porque assim, muito legal o conteúdo dele, o ponto que ele trouxe eu achei sensacional, a maneira como ele desenvolveu sobre escola particular de bairro, escola pública, pensando estrategicamente, pragmaticamente e com o pé no chão de quem sabe que, cara, o que importa é fazer, o que importa nesse ponto de vista é fazer a faculdade, conseguir um trampo, cara, conseguir um emprego, ganhar um salário um pouco melhor. Você tem uma porrada de dado que mostra que quem tem faculdade tende a ter um salário maior do que quem não tem. Quem tem técnico tende a ter um salário maior do que quem não tem também. Se especializar é importante, não tem muito o que fazer. Tá bom, minha gente? Muito obrigado você que acompanhou até o fim. Me diz aí, você estudou em escola pública, escola particular de bairro? Você vai colocar seus filhos na particular de bairro, na pública? Deixa aqui seu comentário, dá sua opinião. Um grande abraço e um beijo no coração. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira às 10h30 da manhã e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.